Você está na coordenação e às vezes tem dúvidas sobre como acompanhar as aprendizagens matemáticas dos estudantes? Eu sou Ana Clara Bin, coordenadora de matemática na Roda Educativa. Estou aqui para falar um pouquinho sobre as práticas e instrumentos que podem ser úteis para você acompanhar cada estudante e as turmas como um todo. Claro que em parceria com professora e professora. A primeira coisa que você precisa ter em mente é que o acompanhamento é um processo contínuo. Uma prática muito comum nas escolas é a realização de diagnósticos no início do ano. Aquela organização de consolidado com os resultados das turmas no final de um bimestre ou trimestre também é uma prática bastante corriqueira. Essas práticas são importantes porque elas ajudam a traçar um cenário, conhecer inicialmente o que os estudantes sabem ou verificar o que aprenderam ao final de um período. Mas quando falamos de acompanhamento como um processo contínuo, as nossas ações não podem se restringir a esses momentos iniciais ou finais. Para que os professores enfrentem o desafio de acompanhar os avanços da turma, podemos ajudá-los a construir um olhar de investigação sobre o que cada aluno já sabe e planejar ações que de fato incidam na progressão das aprendizagens de todos e todas. Nos encontros formativos com os professores, articuladores e coordenadores pedagógicos, nós falamos bastante sobre o ditado de números como um instrumento potente para conhecer o que as turmas sabem e planejar o trabalho. Falamos de critérios para ditar os números, conhecemos como as crianças aprendem os números dos sistemas de numeração, e eu quero ressaltar aqui dois pontos muito importantes: a análise das produções e a periodicidade em que a gente determina para fazer esse tipo de trabalho. É muito importante, a gente tem conversado bastante sobre as tabelas que organizam as observações dos professores sobre o que as crianças trazem. E esse pode ser um instrumento de análise coletivo para a equipe da escola. Recolhidas as produções do ditado ou de outra atividade que foi ali oferecida para as crianças, o professor vai ter uma tarefa bastante cuidadosa de analisar o que cada uma delas apresentou na sua produção. Ao fazer essa análise, o professor poderá pesquisar um pouco mais o que os alunos conhecem. Eles conhecem os números redondos, estão se apoiando na numeração escrita, na numeração falada para escrever os números, escrevem de maneira aditiva. O produto final dessa análise, desse trabalho, é uma espécie de mapa com os conhecimentos presentes na sala. E esse mapa é que vai oferecer pistas do caminho a se seguir. Então, por exemplo, se nenhuma criança do terceiro ano conhece a escrita de números de 4 algarismos, é claro que esse tem que ser tematizado com toda a turma. Se a maioria já resolve bem uma determinada questão, a chave vai ser pensar em formas de dar mais apoio para aqueles que ainda precisam e de desafiar aqueles conhecimentos dos alunos que já avançaram. Então, fazer essa análise é muito importante, é mais importante do que o ditado em si, é a análise que a equipe vai fazer coletivamente a partir das produções das crianças. E uma outra questão importante para ter em conta é determinar a periodicidade. A gente sabe que é na interação, no contato direto dos alunos com os números, na resolução de diferentes problemas, isso é que vai ajudá-los a avançar nas suas hipóteses. Mas para que isso ocorra, a gente precisa de atividades que estão em situação real de uso dos números. Os jogos, eles podem ajudar nesse processo. Então, o que a gente precisa determinar é em quanto tempo a gente vai fazer esse ditado. Vamos repetir ao final de uma sequência de trabalho? A gente precisa fazer com todas as turmas? Quais turmas que a gente não precisa mais fazer? Em síntese, o que a gente está dizendo aqui é que não é qualquer atividade que serve para a realização de diagnóstico de acompanhamento de aprendizagem, mas é esse conjunto de ações feitas de maneira sistemática que vai trazer possibilidade de progressão e de acompanhamento das aprendizagens. Bom, por fim, o que eu quero lembrar é que o início do semestre ele pode ser um bom momento para fazer uma pausa em equipe e definir como será feito o acompanhamento das aprendizagens até o final do ano. Então, levantem as aprendizagens prioritárias e os conhecimentos que são essenciais para cada série. Organizem as atividades que serão realizadas para conhecer esses indícios. Nós já vimos que para acompanhar as aprendizagens não basta apresentar uma questão que obtenha um sim ou não como resposta. O mais indicado é elaborar uma situação-problema que permite que as crianças possam mobilizar um conhecimento e que deixem registrado ali o caminho de pensamento que elas seguiram.
Determinem, então, quais são os conteúdos, quais são as aprendizagens prioritárias para cada série e qual vai ser a periodicidade que vocês vão já fazer. Vamos fazer uma vez no começo do semestre, uma no meio, outra no final, vamos fazer 2 vezes, a gente tem fôlego para isso, ou a gente vai fazer uma de conhecimento numérico e outra de resolução de problemas. É importante fazer esse planejamento agora, né? Outra coisa que é importante é organizar as tabelas, né? Então, como que a gente vai registrar aquilo que a gente vai analisar? Com essas produções em mãos, os professores eles vão analisar, com auxílio da coordenação, claro, o que cada um sabe, como que eles fazem essas representações no papel, e aí é possível começar a desenhar o planejamento. Por fim, já deixa agendado as reuniões. Agendem as reuniões nas quais vocês irão se debruçar sobre as produções para analisar e fazer planejamento. É importante, muito importante, que a equipe da gestão escolar insista na realização de uma reunião para analisar e investigar, compreender a lógica empregada pelos alunos na resolução das tarefas que vocês vão propor. Com a condução desse processo contínuo, as equipes das escolas poderão viver uma experiência que tem um objetivo de acompanhar. O objetivo não é classificar, não é rotular os alunos de acordo com os conhecimentos em determinado conteúdo, mas é estabelecer uma prática que é essencial para melhorar a aprendizagem de todos. Bom, eu espero ter podido aqui retomar alguns pontos essenciais sobre o acompanhamento do avanço nos conhecimentos matemáticos dos estudantes. E eu queria saber se vocês estão prontos para fazer acontecer agora um trabalho pedagógico que beneficia todos os estudantes no interior da sua escola. Se já sabem fazer ou ainda têm dúvidas, não deixem de trocar experiências conosco. Esse tema é muito importante e contem com a equipe do Trilhos para seguir ampliando as suas reflexões. Obrigada!